Olá! Nessa videoaula, iniciaremos a unidade 3, que trata sobre o equilíbrio de uma partícula. Na engenharia, muitos problemas que envolvem uma estrutura real podem ser reduzidos a problemas que envolvem o equilíbrio de uma partícula. Isso é feito escolhendo-se uma partícula significativa e traçando um diagrama de corpo livre, que é o nosso tópico 3.2 dessa unidade. Lembrando que consideramos aqui uma partícula como sendo um corpo com dimensões desprezíveis. Uma aplicação é na análise de forças em cabos e em cargas suspensas, quando uma carga é levantada com velocidade constante ou simplesmente é mantida em suspensão, consideramos que ela está em equilíbrio. Entende-se a partir de então que o equilíbrio é o estado de repouso ou velocidade constante de um corpo ou sistema, que consideramos aqui como uma partícula. Ou seja, uma partícula estará em equilíbrio quando continua em repouso se originalmente se achava em repouso, ou quando tem velocidade constante se originalmente estava em movimento. Muitas vezes o termo equilíbrio é usado especificamente como equilíbrio estático e descreve um objeto em repouso. O que isso significa na prática? Basicamente, é como se projetássemos uma ponte ou uma edificação para que ela se mantenha estável e não desabe. Isso também significa que compreendemos todas as forças envolvidas, como, por exemplo, o vento que está batendo nessa ponte ou uma enchente que pode perturbar o equilíbrio. Para manter o equilíbrio, então, é necessário satisfazer a primeira lei do movimento de Newton, segundo o qual a força resultante que atua sobre uma partícula deve ser igual a zero, como já vimos em videoaulas anteriores. Sabendo disso, nós temos para um sistema de forças coplanares, ou seja, para um sistema em duas dimensões, na qual todas as forças estão no mesmo plano, que o somatório dessas forças é igual a zero. Essa é a condição que expressa a equação de equilíbrio, onde o somatório de F é a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre a partícula, ou seja, a força resultante é igual a zero. Lembrando aqui que essa equação não é apenas uma condição necessária, ela também é uma condição suficiente. O que isso significa? Que se a partícula obedece a ela, automaticamente essa partícula está em equilíbrio. Se uma partícula estiver submetida a um sistema de forças coplanares, localizado nesse plano x e y, como está mostrando a figura, então cada força poderá ser decomposta em suas componentes I e J. Logo, nós temos que o somatório de forças x em I mais o somatório de forças y em J é igual a zero. De um modo geral, quando a resultante de todas as forças que atuam sobre a partícula é igual a zero, a partícula está em equilíbrio. Daí, podemos inferir que o somatório de forças em x é igual a zero e o somatório de forças em y é igual a zero. Quando aplicamos cada uma dessas equações de equilíbrio, que é o somatório de forças em x e somatório de forças em y, nós precisamos levar em conta o sentido da direção de qualquer componente usando um sinal algébrico que corresponde à direção da seta dessa componente ao longo dos eixos x e y. O que isso quer dizer? Vamos observar essa figura. Nós temos aqui uma partícula sendo aplicada uma força de 10 newtons na direção x e uma força F na direção x. Temos, então, que o somatório de forças será igual a zero para garantir que haja o equilíbrio nesse sistema. Sabendo que o somatório de forças tem que ser igual a zero, nós temos que o somatório de forças em x é igual a zero, ou seja, de todos os componentes em x, a soma tem que ser zero, e o mesmo para todos os componentes em y, que também tem que ser igual a zero. Sabendo disso, nós temos, para o primeiro caso, que é o somatório de forças em x, que F mais 10 tem que ser igual a zero. Nesse caso, nós estamos considerando que essa força F, que não tem uma intensidade conhecida, está direcionada conforme a seta, ou seja, ao longo de x positivo. Por isso, adotamos o valor positivo aqui. A intensidade da segunda força é conhecida, nós sabemos então que ela vale 10 no sentido positivo. Logo, resolvendo essa equação, nós temos que F é igual a menos 10. E para nossa equação em torno de y, nós não temos que fazer cálculos, pois não temos nenhuma componente aqui direcionada ao longo de y. Ok, mas o que significa esse sinal negativo? Representando então graficamente, nós temos aqui menos 10 orientado ao longo de x.
que seria o mesmo de dizer, né, 10 no sentido aqui negativo de x. Então, é importante notar, né, que não há problema se a força tiver intensidade desconhecida e adotarmos o sentido da seta como, né, o nosso valor, nós assumimos isso. Caso a solução resulte no escalar negativo, isso indicará que o sentido da força atua no sentido oposto ao que a gente assumiu. Lembrando sempre que esse sinal algébrico vai ser usado somente para os cálculos, porque no desenho, né, a ponta da seta indica o sentido. Então, se eu estou usando o menos aqui com uma seta, eu posso afirmar, né, que é no outro sentido positivo. Aqui vale um reforço, né, para destaque, que nós temos como solução escalar negativo o sentido da força atuando no sentido oposto ao assumido. Está errado escrever dessa forma? Não está, só está mostrando que o que nós adotamos inicialmente para F não é o que realmente acontece na prática, é no sentido oposto, mas são equivalentes. Por isso a importância, né, de deixar sempre bem claro para qual sentido você está considerando seus cálculos. Ou seja, se uma pessoa encontrar essa resposta e a outra pessoa encontrar essa resposta, ambos estão corretos, desde que ambos tenham representado graficamente, né, de forma coerente, o valor de F para cada situação. No caso de um sistema de forças tridimensional, como mostrado na figura, podemos decompor as forças em suas respectivos componentes, I, J, K, de modo que o somatório de forças em x mais o somatório de forças em y mais o somatório de forças em z seja igual a zero. Então, o que isso quer dizer? Nós temos que, para a condição de equilíbrio, o somatório de forças tem que ser igual a zero, ou a força resultante igual a zero. Analisando isso, né, na nossa notação vetorial, nós temos somatório de forças em x vezes i mais somatório de forças em y igual vezes j mais somatório de forças em z vezes k igual a zero. Ou seja, somatório de forças em x tem que ser zero, em y tem que ser zero e em z tem que ser zero. Dado que, né, o i não é zero, o j não é zero e o k não é zero. Para essa igualdade, então, prevalecer, esses termos aqui têm que ser iguais a zero. Ou seja, nós podemos, né, numa situação geométrica tridimensional, caso esteja difícil de visualizar, né, a figura e levantar as intensidades de cada força, nós podemos utilizar, né, a análise vetorial cartesiana, expressando cada vetor em notação vetorial, depois somando as forças, né, com os componentes I, J, K, sendo zero para indicar o equilíbrio. Lembrando que, né, nessa situação, nós temos três equações, 1, 2, 3. Logo, nós conseguiremos resolver os problemas com, no máximo, 3 incógnitas. O mesmo, né, vai valer para quando a gente tiver um sistema coplanar, no qual nós temos duas equações, não temos a terceira aqui em relação a Z. Nessa situação coplanar, nós vamos ter, então, a possibilidade de resolução para duas incógnitas. Ok, mas o que isso quer dizer? Tomando como base, né, o exemplo dessa imagem, apesar de não ser possível determinarmos a tração nesses 4 cabos que suportam o carro, o veículo, porque nós temos apenas 3 equações de equilíbrio, nós podemos obter uma relação entre as trações analisando o equilíbrio do gancho. Se alguma informação adicional for fornecida, como por exemplo uma relação entre as forças ou o valor de uma tração, conseguiremos então calcular, pois teremos 4 equações para 4 incógnitas ou 3 equações para 3 incógnitas. Outro exemplo, né? Nós temos aqui umas forças atuando sobre o mosquetão, que incluem aí o peso da garota, do cinto de segurança, além da força exercida pelos conjuntos de rodano. Se nós considerarmos que o mosquetão está em equilíbrio e que ele é uma partícula, nós teremos a resultante de todas as forças que atuam sobre ele nula. Um outro exemplo, né? Para a resultante ser zero, quando se faz somatório de forma gráfica, né? Nós temos aqui 4 vetores, F1, F2, F3, F4. Para essa resultante ser zero, nós temos que a extremidade do último vetor da soma coincidir com a origem do primeiro. Ou seja, nós vamos ter F1, F2, F3, F4, sendo que a extremidade do F4 vai coincidir com a origem do F1, né? Fechando aí um desenho, né, geométrico plano. Por isso, é importante a gente sempre desenhar os vetores nas dimensões e posições corretas. Caso contrário, né, não vamos conseguir fazer esse ciclo completo. Por fim, um último exemplo aí prático,
nós podemos ver, né, conforme a imagem, que se considerarmos o gancho como uma partícula, é possível determinar as forças de tração nos cabos que estão sustentando o eixo. Nesse caso, né, as forças de sustentação, né, elas são concorrentes, então a gente pode concentrar esse ponto no gancho. E aí, podemos aplicar as equações de equilíbrio a essas forças que atuam neste gancho. Na próxima videoaula, nós vamos ver sobre a técnica de diagrama de corpo livre, que é essencial na resolução de problemas, né, de equilíbrio na estática.